Caramba, meu carro quebrou de novo. Alô, queria pedir um reboque, por favor? Olha, o reboque só vai chegar daqui a 3 horas, senhor. Vai ter que esperar. 3 horas? Eu não aguento mais esse tipo de serviço. Alô? Fala aí, João. Tudo bem, cara? Como é que você tá, irmão? Tá péssimo, William. Meu carro quebrou e eu pedi um reboque e vai demorar 3 horas. Pô, irmão, já te falei para contratar Viriato Corretora de Seguros. Nós temos seguros que te atendem aqui com qualidade e velocidade, para que você nunca mais passe sufoco, cara, quando você precisar. É disso mesmo que eu preciso, William. Me passa, por favor, o orçamento no WhatsApp agora. Nos últimos 3 duelos entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, são 3 empates. Nesse Brasileirão, empate no primeiro turno e empate no segundo turno. Deixamos de fazer 4 pontos contra eles. Independente do que você possa pensar, o Vasco ainda tem 24 pontos, está lá próximo da zona de rebaixamento, mas precisa voltar a ter equilíbrio, fazer partidas como fez ontem contra times de menor investimento, como foi com o Ceará, que acabou desperdiçando 2 pontos. Agora, o Vasco tem todo o foco na quarta-feira contra o Bahia em São Januário, partida que está atrasada pelo Campeonato Brasileiro, e os 3 pontos serão fundamentais para o Vasco dar uma arrancada nesse Campeonato Brasileiro. E nesse Bom Dia Gigante, vamos falar muito sobre o atacante Ryan, que ontem foi o principal jogador do time nesse empate com o Flamengo, mas também uma situação que o Vasco começou a projetar a partir da sexta-feira. Vamos trazer um documento e números importantes de uma situação preocupante no Vasco. Já já a gente volta, mas antes, solta a vinheta. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você, para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão, e vamos com tudo! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana, e o recado para você que está ligado aqui no canal Atenção Vascaínos é do Grupo Rão. Você que ainda não baixou o aplicativo do Mundo Rão, baixe através desse QR Code que tem na tela, também tem todas as informações na descrição desse vídeo, e você vai poder pedir o Sushi Rão, que é a comida japonesa, o China Rão, a comida chinesa, e o Naja Rão, que é a comida árabe, e ainda tem a pizza do Rão, que é maravilhosa. E quando você fizer o seu pedido através do aplicativo, você coloca o cupom promocional RÃO-VASCÃO para ter R$12 de desconto. Baixe o aplicativo, entre para o Mundo Rão, o maior grupo de food delivery do Brasil, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E nessa segunda-feira a gente já começa esse Bom Dia Gigante falando sobre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerrou ontem com várias partidas. Você está vendo aí os resultados na tela, muitos jogos importantes, a vitória do Mirassol para cima do Juventude, segurou o time lá embaixo, enfim. E claro, esse empate em que o Vasco teve com o Flamengo em 1-1 no Maracanã. Com esse resultado, você está vendo a tabela de classificação, o Vasco chega a 24 pontos em 23 partidas. Tem um jogo a menos, com esse jogo que vai ser realizado na quarta-feira contra o Bahia em São Januário, às 7h30 da noite, mas o Vasco precisa voltar a vencer na competição. Tudo bem que nos últimos 5 jogos o Vasco não perdeu, mas também ganhou muito pouco, então precisa voltar a pontuar bem no Campeonato Brasileiro. Essa vitória contra a equipe do Bahia no próximo confronto será muito importante. Você está vendo aí a arte que o Vasco divulgou após a confirmação do empate em 1-1 entre Vasco e Flamengo. Um jogo muito equilibrado, com chances para os dois lados. O Vasco acabou saindo atrás numa bobeira do goleiro Léo Jardim, que tinha
possibilidade de segurar a bola, deu um soco para frente. Resultou num chute de fora da área do Cebolinha, pegou na trave, no rebote, a bola foi cruzada para a área, indo também, depois da defesa do Léo Jardim, o Carrascal colombiano colocou no fundo do barbante, Flamengo 1-0. O Vasco foi à frente, buscando o empate, teve a oportunidade com o Puma Rodrigues na bela defesa do Rossi, mas depois o Felipe Coutinho bateu o escanteio na cabeça do Ryan, que colocou no fundo do barbante 1-1, primeiro gol do Ryan contra o maior rival no profissional e no Maracanã, gol muito importante e terminou assim o empate em 1-1. Você tá vendo agora aí o gol do Ryan nesse cruzamento do Coutinho e a cabeçada do Ryan no fundo do barbante, a comemoração do torcedor do Vasco que esteve ontem no Maracanã nesse empate em 1-1. Mas olha, o técnico Fernando Diniz, após a partida, avaliou assim a partida, o jogo que fez o Vasco, o empate e também já projetando o Vasco nas próximas rodadas, que não pode desperdiçar alguns pontos importantes como aconteceram nos últimos jogos. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Foi um jogo bastante disputado, acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve, mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros. A gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. E todas as vezes que o Vasco joga, no dia seguinte, aqui no Bom Dia Gigante, tem análise exclusiva dele. Jean Faísca, analisando assim esse empate entre Vasco e Flamengo em 1-1 no Maracanã. Salve, Jean, conta pra gente. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Ontem, o Vasco conquistou um ponto no clássico contra o seu maior rival. Num jogo que eu acho que a melhor definição foi a do treinador Fernando Diniz. O Vasco tanto poderia ter vencido como poderia ter perdido. Eu acredito que ontem, depois dos últimos anos, foi o clássico que o Vasco mais conseguiu competir contra o rival. Teve algumas oportunidades de gol, tem uma expressão no futebol que eu não gosto, só que cabe para o jogo de ontem. Em determinados momentos, o Vasco soube sofrer, soube suportar a pressão do rival e conseguiu colocar um ponto na tabela que é tão importante. No primeiro tempo, e isso é algo que o Fernando Diniz precisa estancar o quanto antes, o Vasco, com 10 minutos, já estava perdendo por 1-0. Não se abalou, apostou na bola parada, como eu tinha falado no Faísca Tá 1 do último sábado, que era uma arma sim da equipe do Vasco, e precisa cada vez mais fazer uso disso, porque num campeonato tão equilibrado, se você consegue ser bom na bola parada, você consegue ser sempre mais efetivo do que o seu adversário. E na bola parada, quase que o Puma empata o jogo, cabeceia, o Rossi defende, bate na trave. Logo depois, cobrança de novo de escanteio de Felipe Coutinho e o Ryan empata o jogo. Aí, na minha humilde opinião, vem o grande pecado do jogo. A cabeçada entre Cauã Barros e Robert Renan. Aquele momento o Vasco era melhor, o Vasco pressionava o Flamengo, o Vasco alugava o campo do adversário e aquilo ali abaixou um pouco a fervura do jogo e acabou atrapalhando o Vasco. O técnico Fernando Diniz fez a alteração, colocou o Lucas Oliveira, que até fez um bom jogo. No intervalo, entrou o Andrés Gomes no lugar do Nuno, que andou torcendo o tornozelo aí, e o Vasco ficou naquela de tentar puxar os contra-ataques. O único fato negativo do Vasco ontem foi no mesmo período do jogo contra o Botafogo. Naquele momento em que Coutinho e Verratti descem a intensidade do jogo e o Fernando Diniz demora para fazer a correção e fazer as substituições. E ontem não foi diferente. Entre os 18, 19 até os 30 do segundo tempo, o Flamengo cresceu muito dentro da partida. O Vasco só voltou para o jogo quando o técnico Fernando Diniz sacou da equipe Coutinho e Verratti, colocou o Matheus França
e David. Aí o jogo que parou um pouquinho e no final quase que o Vasco teve a chance em 2, 3 oportunidades de sair vencedor. Agora é foco total no Bahia na próxima quarta-feira e também Cruzeiro no próximo sábado. O cenário ideal seria pelo menos 6 pontos. Se o Vasco fizer 4, eu já me dou por satisfeito. Mas principalmente, quarta-feira, torcida lotar São Januário, porque com o nível de futebol apresentado ontem contra o rival, eu tenho certeza que o Vasco consegue colocar 3 pontos na sacola nessa longa e difícil missão de escapar do rebaixamento. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é um jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso sushi. Você vai gostar. Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. E o recado agora é da Fut Fanatics. A Fut Fanatics é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja virtual onde você pode comprar todos os produtos esportivos, inclusive produtos oficiais do Vasco. E já tem desconto já no site da Fut Fanatics, mas você pode ganhar ainda mais oportunidade de pagar um precinho mais barato ainda. É colocando o cupom promocional quando você escolher a sua compra, coloca lá Atenção Vascaínos. Do jeito que está escrito aí na tela, tudo junto, sem cedilha e sem tio, você coloca Atenção Vascaínos, você tem 7% de desconto. E se você escolher a forma de pagamento Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto nessa parceria do canal Atenção Vascaínos com a Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o craque Fut Fanatics ontem foi o atacante Ryan, 19 anos, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco no Maracanã e contra o seu maior rival. Ele que normalmente na base sempre marcava contra o Flamengo, faltava no profissional e ontem fez o seu gol de cabeça. Ryan, que acabou tomando cartão amarelo, está suspenso para o jogo contra o Bahia, será um desfalque importante. E ele na zona mista conversou com jornalistas, vamos ouvir o atacante do Vasco. Cara, tô muito feliz, esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu tava esperando esse momento, então muito feliz. Sobre a parte física, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida como esse jogo aqui, então só agradecer a Deus por tudo. Você viu aí o novo parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, a Já Açaí. Alô, cidade maravilhosa! O Já Açaí está chegando no Rio. A melhor forma de comemorar a nossa chegada na cidade maravilhosa é com 50% de desconto no quilo do açaí. Sorvete com tudo que você quiser. No dia da inauguração, a Já vai estar pertinho de você, no Carioca Shopping, ali na Vila da Penha, Vicente de Carvalho. Inauguração no dia 3 de outubro e dia 17 de outubro com loja nova no Shopping Nova América em Del Castilho. As melhores sobremesas geladas do Brasil é só no Já. E detalhe, você encontra diversas opções de açaí, sorvetes de verdade, com complementos ilimitados para montar a sua combinação perfeita. No Já, você também encontra shakes e picolés, além de opções sem açúcar e sem lactose. Vem aproveitar, recuse imitações. Açaí, sorvete de verdade, é pra Já.
a Jaçaí, o melhor do Brasil, com 60% de fruta. Você encontra na Jaçaí, nessas duas lojas que serão inauguradas agora em outubro, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E por falar nisso, vamos às notícias rápidas e diretas em nome do Supermercados Boa Sorte. Aqui no canal Atenção Vascaínos você sabe de tudo e as informações são as seguintes. A primeira falando sobre o time de futsal Sub-19 na Copa Mundo Sub-19, realizada em Blumenau. O Vasco ficou com a terceira colocação. Tinha empatado no fim de semana, no sábado, com o Joinville, acabou eliminado nos pênaltis, mas na disputa de terceiro lugar venceu o Palma da Espanha por 8-5 e também ficou com o bronze nessa competição. O Vasco que sai invicto, são 6 partidas, 5 vitórias e apenas um empate. Parabéns para a molecada do Sub-19 do futsal do Vasco. Uma informação importante sobre a questão do Lucas Freitas, zagueiro do Vasco, que volta ao time do Vasco nesse jogo de quarta-feira, depois de cumprir suspensão. E ele deve ser titular, até porque o Robert Renan acabou tendo uma concussão depois de bater a cabeça com o Barros ontem no jogo e ficará pelo menos 5 dias em observação. Ele foi enviado ao hospital, fez todo o procedimento, já está em casa, mas não vai poder jogar essa partida contra o Bahia. E hoje deve sair a arbitragem para esse jogo entre Vasco e Bahia no canal do YouTube Arbitragem CBF. A gente vai ficar ligado e qualquer informação a gente traz no @avascaínos. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora o recado é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square onde você pode comprar perfumes, joias, relógios e acertar o presente certo para a pessoa que você ama. Compre na Pompador, @Pompador Barra Square é o Instagram deles, mas você pode ir lá na loja, no Shopping Barra Square, está vendo o endereço aqui na tela, Avenida das Américas, 3.555, loja 120 e 121, vai ter o melhor atendimento da Barra da Tijuca, atendendo com brilho e pontualidade. Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez a gente vai trazer aqui o técnico do Vasco, Fernando Diniz, que foi perguntado sobre a questão do Rayan. Depois que Fernando Diniz chegou a ser o técnico do Vasco, o atacante evoluiu muito. Tem algumas partidas abaixo, mas ontem fez um partidaço contra o Flamengo nesse empate em 1-1. E o técnico do Vasco fala sobre a possibilidade de Rayan, ao final dessa temporada, ser vendido por um valor muito alto. Vamos ouvir o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raro, raríssimo. E vai precisar ser vendido por um grande valor, até porque a situação financeira do Vasco não é nada boa. A gente até tem a informação que é muito difícil o Rayan, ao final dessa temporada, continuar no Vasco para 2026. Tem muitos times europeus de olho no atleta, mundo árabe, Estados Unidos, enfim, tem muito time já com possibilidade de contratar o jovem atacante de 19 anos, que já está até chamando a atenção da comissão técnica da seleção brasileira principal. Ele não foi para o Mundial Sub-20, até porque é um jogador importante do técnico Fernando Diniz, mas está começando a chamar a atenção, inclusive, para a profissional da seleção brasileira. Logicamente que é muito difícil, ele está na próxima Copa do Mundo, mas é um jogador que chama atenção no mercado europeu e já há algum tempo, pela questão do porte físico, pelo talento, por tudo que vem envolvendo o Rayan. Então, Rayan jogando bem como jogou ontem, pode ser sim vendido para o mercado por um grande valor. Como eu disse, o Vasco precisa vencer esse jogador. Até porque a gente vai trazer uma informação agora aqui nesse Bom Dia Gigante, uma informação que saiu nas redes sociais. A gente está aqui trazendo o documento em que o Vasco entrou mesmo na Justiça, pedindo a liberação por parte da Justiça por conta da recuperação judicial para pegar um empréstimo de 80 milhões de reais. É o financiamento DIP, que é um tipo de empréstimo específico para empresas em crise. O Vasco pede essa autorização por parte da Justiça, está vendo aí na tela o pedido que o Vasco fez. Isso requer
dinheiro que será usado para salários, fornecedores e despesas básicas. A garantia que o Vasco dá para pegar esse empréstimo é 20% das ações da SAF pertencentes ao CRVG, além de um prazo de uma carência de 12 meses e podendo pagar em 36 meses. Os juros são no CDI mais 7% ao ano. O objetivo é dar fôlego financeiro e manter o Vasco funcionando enquanto a RJ segue a recuperação judicial. Essas são as informações que a gente traz aqui nesse Bom Dia Gigante. É lógico que o Vasco ontem fez uma baita de uma partida, 1-1 com o Flamengo, mas a gente precisa trazer também as informações. A diretoria fez esse pedido na última sexta-feira e a gente está aqui trazendo a informação para o torcedor do Vasco. Essa informação foi divulgada pelo Flávio Lopes lá no X e a gente está aqui repercutindo com a documentação desse pedido do Vasco junto à Justiça. A Justiça está analisando para saber se vai liberar ou não o Vasco pegar esse empréstimo de 80 milhões de reais. Como eu disse, será com garantia de 20% das ações da Vasco da Gama SAF que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Preocupante demais, mas o Vasco está tentando aí buscar dinheiro novo para manter as condições e também a vida financeira do clube. E aí, torcedor, o que você acha disso tudo? Ao mesmo tempo, o que você achou da partida de ontem? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Essa informação a gente também vai divulgar nas nossas redes sociais, por isso que é bom você seguir @avascaínos no Twitter, no Instagram, em todas as outras redes. É muito importante você seguir o canal Atenção Vascaínos. E ajudar também o canal através do projeto LivePix, você está vendo o QR Code na tela, ajude o canal a manter aqui o trabalho que é feito aqui. Ontem estivemos no Maracanã, vamos estar em São Januário nas 2 próximas partidas e a gente conta demais com a sua participação e a sua ajuda aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótima segunda-feira, hoje tem 7h30 da noite a nossa tradicional live, a gente vai repercutir muito também essa informação que a gente acaba de trazer aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!